bom, hoje então a gente conversa sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de novembro de 2019. Como de costume, vamos começar por aqui pelos mangás lidos esse mês. E eu tenho feito o seguinte, eu tenho acompanhado uma série, aí eu leio, sei lá, de 3 a 5 volumes por mês, e leio também um mangá avulso. A série que eu estou lendo é uma série que eu ganhei de presente do Rudimar. Eu estou lendo então Bakuman, minha gente, que mangá legal! E assim, eu comecei em setembro, aí nós fizemos uma pausa em outubro por conta do mês do horror, onde a gente só leu, né, obras temáticas de horror, mistério e morte, então a gente deu uma pausinha aqui no Bakuman. E esse mês, então, eu li do volume 6 ao volume 10, e minha gente, que história bacana! Então, assim, até onde eu sei, essa história é baseada na própria vida, né, na própria experiência dos criadores do Death Note. São os mesmos criadores deste mangá aqui também. E aqui a gente vai acompanhar o desenvolvimento desses jovens, eles são muito jovenzinhos. Quando o mangá começa, eles estão lá na, sei lá, 8ª série ainda, criando os mangás deles. E eles são muito talentosos, e eles têm esse sonho, então, de ter uma série, né, porque até então eles estão publicando histórias seriadas dentro daquela revista Jump. Mas o grande sonho deles é ter um mangá próprio, né, saindo, sei lá, em 20 volumes, aquela coisa toda. Um desses garotos tem uma namoradinha que tem outro sonho. O sonho dela é o de ser uma dubladora de animes. E aí eles meio que unem esses dois sonhos, né, e resolvem ter como objetivo criar uma série de mangás de sucesso que vá virar um anime, que vá ser dublado pela menina, entendeu? E esse relacionamentozinho entre esses dois é absolutamente platônico. Eles só vão ficar juntos quando eles conseguirem realizar esse sonho. Então a história é essa, só que o que a gente acompanha aqui no desenvolvimento desse mangá é a história da competição realmente dentro do mercado de mangás. E é um negócio que eu simplesmente não fazia a menor ideia. Eu estou aprendendo pra caramba sobre o mercado de mangás aqui lendo Bakuman. O que eu achei bacana aqui nesses volumes é que vai acontecer o seguinte, esses meninos, né, agora eles já estão ali no colegial e tudo mais, e mesmo assim eles estão produzindo essas histórias. Essas histórias têm um ranking, então mês a mês o objetivo deles é ficar ali entre os 5 primeiros colocados, né? As pessoas que compram essa revista votam nas melhores histórias e tudo mais. E isso gera um estresse muito grande nesses jovenzinhos. Um dos meninos, né, que é esse rapaz aí do sonho e da namoradinha que quer ser dubladora, vai ter ali um momento de estafa mental realmente. Então ele vai ficar hospitalizado durante um tempão e os donos da revista decidem encerrar ali o mangá dos guris, entendeu? Eles só aceitaram esses meninos tão jovens, né, escrevendo mangás e publicando, porque eles conseguiam conciliar os estudos e o mangá, mas a partir do momento que esse garoto fica sobrecarregado e passa a ter problemas de saúde, aí o negócio fica complicado realmente e a revista decide então encerrar os trabalhos desses dois até eles, sei lá, se formarem na faculdade, alguma coisa do tipo. Só que o que acontece? Os outros mangakás que concorrem com eles também na revista Jump resolvem fazer uma greve. Por quê? Porque o garoto, mesmo internado no hospital, ele diz assim, não, pode mandar aqui as histórias que eu vou fazer. Ele faz os desenhos, né? O outro rapaz, né, o loirinho aqui da história, escreve os roteiros e ele é o artista, né? Ele faz ali os desenhos e tudo mais. E já que ele vai ficar, né, internado no hospital um tempão, pra ele não tem problema nenhum fazer esses desenhos e tal. Só que a empresa realmente não quer arriscar e eles não estão errados, veja bem. Mas esses outros, né, concorrentes resolvem fazer essa greve, então, porque afinal de contas eles acreditam muito no trabalho desse guri, é realmente um dos melhores mangás de todos os tempos, enfim. Eu achei isso bastante bacana, né? Por um lado você tem uma competição que suga, né, as energias dessas pessoas criadoras de mangás, mas por outro lado você tem essa competição saudável, né, das pessoas dizendo, olha, não é justo esse cara que é o mais talentoso de repente precisar parar o mangá dele, porque, sei lá, agora que o garoto passou mal, a empresa decidiu que não é uma boa gente tão jovem escrevendo mangás. Enfim, aqui no volume 10, onde eu parei, né, o garoto já saiu do hospital, já tá tudo bem, eles continuam ali publicando essa série na Jump, mas eles ainda não conseguiram o objetivo deles, que é um mangá seriado. Enfim, vamos continuar lendo Bakuman aqui no mês que vem, depois eu comento com vocês. Se eu não me engano, são 20 volumes. Então, no máximo, até janeiro, a gente encerra o Bakuman e eu pego aí outra série pra ler, certo? O mangá avulso que eu li esse mês foi essa coisa absurdamente espetacular, chamada O Preço da Desonra. Cara, que mangá lindo! Então, assim, pra vocês terem uma ideia,
Quando o pessoal do Pipoca Nanquim fez o vídeo anunciando, né, que eles publicariam esse mangá e tudo mais, o vídeo ficou impecável. É assim, aquele tipo de vídeo que, sei lá, em 5 minutos, o vídeo deve ter meia hora de duração, mas nos primeiros 5 minutos você já fala assim, tá bom, take my money, né? O negócio parece realmente muito interessante. Eu vou deixar o link pro vídeo deles lá embaixo pra vocês darem uma olhada, caso vocês não conheçam aí o Preço da Desonra. Cara, que história espetacular! E a arte é linda pra caramba! Eu nunca tinha lido nada do Hiroshi Hirata e eu achei espetacular. Dá só uma olhada na arte. Enfim, aqui você vai acompanhar a história desses cobradores de promissórias, digamos assim, que é o seguinte, na guerra, muitas vezes, né, aliás, na esmagadora maioria das vezes, né, no momento da batalha, você não tem ali um problema exatamente pessoal com aquela pessoa que você tá matando, certo? Então, quando chega aquele momento do seu oponente já estar, sei lá, indefeso, caído no chão e você tá pronto pra matá-lo, se aquela pessoa virar pra você e disser assim, olha só, eu pago pra você não me matar, quanto é que você quer? E aí eles fazem essa negociação. A única coisa que eu achei esquisita é que eles precisariam estar andando ali no meio da guerra com um papel no meio da roupa, né? Porque eles tiram lá aquele papel e aí com o próprio sangue a pessoa põe ali as impressões digitais, digamos assim, né? Faz lá a marca da mão naquele papel e é selado com sangue. Então esse acordo monetário mesmo. Então, sei lá, eu te pago R$1 milhão pra você não me matar agora. Então, e o valor tem que valer a pena. Tem que ser um valor realmente alto. Então tá, é feito aquele acordo, né? A outra pessoa leva, então, esta promissória selada a sangue, e depois de um tempo, isso precisa ser cobrado. Só que assim, não tem um prazo. Essa promissória selada a sangue pode ser cobrada a qualquer momento. Aqui a gente vai acompanhando, então, a história desses cobradores e as histórias dessas pessoas que sobreviveram à guerra. Muitos deles, inclusive, vão contar a vitória, né? Eles vão voltar pra casa contando que eles foram, sei lá, heróicos pra caramba ali na guerra, quando na verdade eles barganharam pela própria vida. Então tem várias histórias aqui do cobrador da promissória, que nem sempre é o cara que, né, quase matou ali aquela pessoa, aparece ali na casa da pessoa e aí a família fica assim, não, mas como assim? Meu pai jamais faria uma coisa dessa, né? São histórias bem complicadas aqui. Pessoas que fizeram a fama, né, sobrevivendo a essas guerras, depois descobre-se, né, que elas sobreviveram porque fizeram esse tipo de negociação, veja bem. E você vai acompanhando aqui, são diversos contos, na verdade, né, mas existe, né, uma linha ligando cada uma dessas histórias. Olha, é um mangá incrível. É aquele tipo de mangá que dá gosto de ler. Sabe o que ele me lembrou? A gente até acabou revendo aqui aqueles filmes. Lembra no, sei lá, meados dos anos 2000, quando alguns filmes chineses ficaram bastante famosos? E aí a gente ia ao cinema pra assistir Hero ou O Clã das Adagas Voadoras. Então, essa história desse mangá aqui me lembrou muito aqueles filmes. Então, se você gosta daqueles filmes e nunca leu nenhum mangá, ó, fica a dica aqui pra você. Depois eu li essa coisinha deliciosa chamada The Complete Peanuts. Essa aqui é uma edição em inglês, mas eu sei que a LPM andou lançando, então essa coleção por aqui. Eu só não sei se já está completa. Aqui na introdução desse livro, né, você fica sabendo que na verdade a Fantagraphics, que é uma super editora de quadrinhos, agora eu já não me lembro se eles são americanos ou canadenses, mas então, a Fantagraphics decidiu publicar todas as tirinhas, tá? Da turma do Charlie Brown, publicadas pelo Schultz, em ordem cronológica, e o plano deles era lançar tudo isso em 12 anos. Eles começaram em 2004, esse voluminho aqui é de 2004, então eles deveriam ter encerrado essa publicação em 2016. Eu só não sei se deu certo. Fato é que essa coleção acabou ficando meio infinita. Eu comecei fazendo direitinho, né, comprando um volume por mês, sei lá, agora eu já não me lembro como é que eles estavam fazendo. Mas eu preenchi uma prateleira lá na casa dos meus pais e eu não tava nem na metade ainda da coleção. Então, se você realmente quer fazer esta coleção, você vai ter que separar aí um bom espaço da tua casa para guardar tudo isso. Mas é maravilhoso. Esse primeiro volume aqui contém as tirinhas de 1950 a 1952, e assim, foi um belo de um trabalho editorial, por quê? Porque o Schultz publicava em diversos jornais e em diversas revistas. Como acontece, sei lá, com as revistinhas antigas da Turma da Mônica, o bacana é a gente acompanhando, dentre outras coisas, né, o bacana é a gente ir acompanhando a evolução do traço do Schultz. Então o próprio Charlie Brown, olha lá, era bem diferente, né, do Charlie Brown que a gente tem na memória, né, por acompanhar ali os desenhos dos anos 80, né?
Esses desenhos passavam no SBT e tinham uma dublagem sensacional. Se vocês nunca viram esses desenhos com a dublagem dos anos 80, cara, eu super recomendo e tem vários aqui no YouTube. Eu vou deixar uns links lá embaixo pra vocês darem uma olhada. Mas então, o desenho era maravilhoso e as tirinhas saíam por aqui também. Em São Paulo acho que saía pela Folha, mas enfim. E o interessante desse primeiro voluminho aqui, do comecinho dos anos 50, é a gente acompanhando aqui algumas diferenças. Então, por exemplo, existem diferenças de idade ali, né, na turminha do Charlie Brown. Então, ele, por exemplo, é bem mais novo do que a Patty Pimentinha. Ele tem aqui no comecinho das histórias, né, 4 anos de idade. O Schroeder, né, que é aquele personagem que toca piano, né, o fã do Beethoven, é um bebezinho de colo. A Lucy também é um bebezinho. E aqui nessas tirinhas, né, entre 1950 e 52, ela cresce um pouquinho e nasce o Linus, que é o irmãozinho dela também. Melhor amigo do Charlie Brown, inclusive. Então, tem umas coisas curiosas, né, de acompanhar isso tudo aqui desde o começo. E olha, você pode tranquilamente substituir aí, sei lá, episódios das suas séries preferidas de Netflix ou de Amazon Prime por uma meia hora aqui de leitura de tirinhas de Charlie Brown. Cara, isso aqui é muito bom. E a diversão garantida com conteúdo, isso que é interessante, tá? Muito legal mesmo, fica a dica aqui pra vocês. Eu vou deixar lá embaixo o link pra onde vocês podem encontrar a edição em inglês, eu acho que só tem disponível pra Kindle agora, mas a edição brasileira eu acho que ainda tá fácil de encontrar por aí. Depois eu li essa coisa absurdamente incrível chamada The Underwater Welder, do Jeff Lemire. Eu até procurei aqui como é que ficou a tradução dessa HQ, mas a gente já vai conversar sobre um problema da tradução desta HQ aqui, olha só. Em português ela ficou O Soldador Subaquático. Até tem uma questão aí de repetição de sons no título, mas enfim. The Underwater Welder é uma HQ quase escrita em forma de poesia. Então o som das frases é preciso ser levado em consideração. Fica a dica aí pra vocês. Tem um momento aqui no livro em que a repetição é importante. Isso tem a ver também com a autoafirmação da identidade do protagonista. Chega um momento em que ele se perde e ele fica repetindo, né? Meu nome é esse, eu sou um underwater welder e eu sou casado com fulana, fulano está grávida. Ele fica repetindo a própria história para si mesmo. E essa repetição é proposital e faz parte da história. Ele fica repetindo também uma rima que o pai fazia para ele, né, antes de dormir, como se fosse ali uma canção de ninar e tal. Ele repete isso para a esposa, para o filho, ele repete para si mesmo depois de se perder. Essa história é o seguinte, nós temos então o soldador subaquático, ele trabalha ali numa... Agora eu esqueci o nome, não é torre. Bom, enfim, vou dizer torre, tá? Que fica no meio do oceano ali para você tirar petróleo, enfim, ele trabalha num lugar desses. Então ele fica bastante tempo em alto mar. Se eu não me engano, o máximo que ele fica são ali 2 semanas, depois ele volta pro continente, fica com a família, enfim. Fica nesse ir e vir aí por conta do trabalho dele. E ele é um soldador subaquático. Então, sempre que tem algum reparo para fazer nessa torre, é ele quem desce e faz esse reparo. Só que tem um dia que ele desce e acontece alguma coisa com ele lá embaixo que eu não vou contar pra vocês. Mas a partir desse, ele encontra uma coisa que ele achou que ele tinha perdido. E aí, depois dele ter encontrado isso, né, que ele perdeu quando era criança, veja bem, a gente tem um corte na história e ele acorda no hospital. Aconteceu alguma coisa muito séria com ele. E aí o médico até diz, olha, você pode ter aí um certo problema de memória e tudo mais, é melhor você ficar internado, né, fazer aí uma bateria de exames, só que ele não quer fazer esses exames, porque ele fica com aquilo que ele encontrou no fundo do oceano na cabeça. E ele quer voltar até lá para ver se é isso, para confirmar que ele realmente encontrou aquilo. Isso que ele encontrou lá embaixo no oceano tem a ver também com o pai dele. O pai morreu há, sei lá, 20 anos numa noite de Halloween e o Halloween está se aproximando. Então todo ano, quando vai chegando o Halloween, ele começa a ficar meio esquisito, só que esse ano ele tá muito mais esquisito por conta disso que aconteceu com ele, né, lá embaixo. E eu não vou contar mais nada pra vocês, mas é uma baita de uma história bem concatenada, bem escrita. O desenho do Lemire aqui também tá muito condizente ali com a história toda. Olha, o negócio tá praticamente perfeito. E é uma história, né, de resgate de memória, uma história de closure, né? Ele precisa resolver na cabeça dele uma coisa que aconteceu com ele quando criança. Ele precisa resgatar o relacionamento dele com a mãe, ele precisa repensar o relacionamento dele com a esposa e o filho que vai nascer.
E aqui nessa história, né, como eu disse pra vocês, tem um momento ali em que ele se perde, né? Basta você saber isso. Mas então, nesse momento em que ele se perde, eu me lembrei muito do primeiro episódio do Além da Imaginação, o Twilight Zone, que é um episódio absurdamente sensacional. Eu acho que aqui no YouTube dá pra vocês assistirem esse primeiro episódio. É aquele tipo de episódio pesadeloso mesmo, daquele tipo de desesperozinho. E o Lemire usou alguma coisa daquele episódio aqui também pra contar a sua história. Olha, isso aqui é imperdível. Eu não li a HQ em português, eu não comparei o texto, né? Eu espero que essa questão poética da história não tenha se perdido na tradução. Pelo título, né? Pela tradução do título, a impressão que dá é que os tradutores realmente tentaram manter isso, porque isso faz parte da história também. E, cara, que HQ impressionante. É boa demais, tá? Então, deixo essa dica forte aqui pra vocês. E, na sequência, eu li O Luz que Fenece, da Bárbara Baldi. Dá só uma olhada na arte dessa HQ. Olha a contracapa, que coisa mais linda. Então, assim, aqui nós vamos ter uma história meio autobiográfica, né? É uma autoficção ali, de certa forma, porque aqui na introdução, né, no prefácio à edição brasileira, a autora, né, que é a roteirista e, né, a desenhista aqui dessa HQ, né, a quadrinista, vai contar que, de certa forma, as histórias, né, vieram de suas experiências, né, enfim. A protagonista tem muito a ver com ela mesma, mas ela imagina uma história na era vitoriana, e é uma história de superação de dificuldades. Então você tem aqui, na verdade, todos os clichês de um romance vitoriano. Então você tem esta protagonista, que é uma mulher forte em meio às adversidades, aprendendo a lidar com uma nova situação. Então a família era muito rica, de repente ela perde tudo, ela se vê numa situação em que ela precisa se tornar uma empregada numa casa grande, passa a depender da bondade dos outros. Então, assim, se você torcer esta HQ, você vai realmente encontrar ali um monte de clichêzinho de romance vitoriano. E assim, eu sinceramente achei o roteiro bastante fraco e bastante previsível. Mas, de novo, isso vai da sua experiência de leitura. Mas dá uma olhada na arte. A arte é o que faz valer a pena esta HQ. Pelo que a autora diz ali, né, no prefácio, né, tudo foi feito digitalmente. Dá só uma olhada nisso. Olha essa imagem aqui. Cara, essa HQ é linda de doer. Mas o roteiro, na minha opinião, foi muito fraco. Então, sei lá, é uma personagem que fica muito resignada com tudo aquilo que está acontecendo e ela não faz muita coisa pra sair daquela situação, entendeu? Como eu disse pra vocês, ela depende da bondade dos outros. Tanto é que a reviravolta se dá por conta disso, por conta de uma pessoa que vai ajudá-la. E não porque ela tenha corrido atrás de alguma coisa, entendeu? Então, assim, achei o roteiro meio, sei lá, mais do mesmo, mas, de novo, isso tudo depende da sua experiência de leitura. Se você já leu Jane Eyre, se você já leu, sei lá, Mulherzinhas, qualquer desses romances vitorianos, principalmente os escritos por mulheres, você já leu quilos de histórias como essa. Então, não há nada de muito surpreendente por aqui. Como eu disse pra vocês, a história é bastante previsível. A arte realmente é bonita demais, enfim, ó, dá vontade de enquadrar isso aqui, olha que lindo. Mas, enfim, a edição também tá super caprichada. A frasezinha escolhida pra ficar aqui atrás também achei meio cafona, olha só. Derrocada, miséria, ostracismo social e a força de uma jovem que luta por redenção, sozinha e contra todos. E essa HQ tá em promoção aí durante a semana da Black Friday. Vou deixar o link lá embaixo para onde vocês podem encontrar a HQ. Ela tá saindo com um precinho bem camarada aí essa semana, caso você tenha se interessado ou conheça alguém aí que goste de romances vitorianos e tudo mais. É uma baita dica de presente, porque isso aqui está muito bonito realmente. O roteiro realmente aqui é meio fuem, né? Enfim. Pessoal, esse mês eu não estou fazendo sorteio aqui no vídeo de quadrinhos e mangás, porque nós estamos fazendo sorteio de fim de ano especial. E um dos pacotes, né, porque eu separei os livros em pacotes diferentes, um dos pacotes é só de quadrinhos. Então, se você ainda não viu o vídeo de chamada para o sorteio de fim de ano, dá uma olhadinha aqui em cima, vou deixar o link e na descrição também. Mas eu vou aproveitar aqui rapidinho para mostrar para vocês o que é que está no pacotinho de HQs, tá? Caso você se interesse, corre lá pro vídeo e preencha lá o formulário, certo? Então vamos lá, eu estou sorteando nesse pacotinho de quadrinhos um exemplar de O Preço da Desonra, tem também O Conto da Aia em quadrinhos, tem um exemplar de Maus, temos também os 2 primeiros volumes de Lumberjanes em português, tem também aqui uma edição de Solitário,
E o segundo volume de Conan. Não sei porque o pessoal da editora me mandou duplicar deste livro. Então, você aí que for contemplado com este pacotinho, você vai só precisar comprar o volume 1 e 3, certo? Porque o volume 2 vai aqui junto com as HQs. Então é isso, não deixem de dar uma olhadinha lá no vídeo de chamada, participem, certo? E antes de encerrar, eu queria comentar com vocês rapidinho também as séries que a gente tem assistido por aqui. Então, na verdade, a gente pegou aqui uma série da nossa coleção chamada Fringe, que eu tinha visto super pouco. Eu devo ter visto, sei lá, os 2 primeiros episódios e eu não me lembrava já de muita coisa, mas assim, essa é uma série em 5 temporadas que vai contemplar as pessoas que ficaram órfãs de Arquivo X. Então, assim, a situação em que aqueles agentes do FBI se encontram é uma situação meio Mulder e Scully. Mas a gente tem ali também, dentre os personagens principais, um cara que é um grande químico. Só que nós temos um problema, ele ficou 17 anos, né, em uma instituição para malucos. Então ele está saindo agora para ajudar essa divisão ali do FBI que cuida de fringe science, né, que é aquela coisa da pseudociência, digamos assim, então telecinese, sei lá, paranormalidades e coisas do tipo. E eu acho bastante curioso porque, veja bem, essas pessoas, né, que trabalham com fringe science dentro do FBI nessa série, meio que trabalham com diversas coisas que Mulder e Scully trabalhavam no Arquivo X, né? A questão em Fringe é que você está acompanhando aqueles episódios que tem muito cara de Arquivo X, mas não assim com relação a ETs e tudo mais. Porque nessa série antiga você tinha episódios da mitologia que tinham a ver com ETs, mas você tinha diversos outros episódios que tratavam realmente de paranormalidade e outras coisas correlatas. Essa série é só sobre esses casos esquisitos. E, cara, é muito interessante. Então, mesmo pra, sei lá, alguém como eu, que cresceu amando Arquivo X, eu não me incomodo com essa série, entendeu? Eu acho muito bacana, inclusive. Então não dá pra ter aquela sensação de, é uma cópia, né, da minha série preferida. Não é isso. É um outro tipo de história e você tem também essa coisa do limiar entre a ciência e a ciência fringe, né? Então a gente começou agora a 3ª temporada e nessa 3ª temporada eles estão lidando bem mais com aquela, né, teoria de cordas, multiverso, essa coisa, né, dos buracos de minhocas e coisas do tipo, fendas no tempo, não é mesmo? É bem interessante, é uma série bem nerd, então pra quem gostou de Arquivo X, ó, fica a dica aí pra vocês. E eu estou vendo no Amazon Prime também uma série que muitos de vocês me recomendaram, porque vocês sabem que eu gosto bastante de Gilmore Girls. Então a série que vocês me recomendaram se chama The Marvelous Miss Maisel, que é a história de uma moça lá na década de 50 também, que faz parte ali de uma grande família e tudo mais, e o marido foi embora. Então agora ela está sozinha com os filhos, precisou voltar para casa dos pais. O marido é um cara aspirante a comediante, então a diversão deles era ficar indo toda noite para esses bares de stand-up. E o marido de vez em quando subia ali ao palco para contar uma piadinha, aquela coisa toda. Só que quem ajudava o marido a criar essas piadinhas era a esposa. E quando eles se separam, a moça começa a perceber que ela é que tem talento para comédia. Isso lá nos anos 50. Então, assim, não é uma coisa assim impensada também para mulher naquela época. É só você lembrar da Lucille Ball, a moça do I Love Lucy, tá? Então ela também começou como uma stand-up comedian, né? Mas é isso, a gente vai acompanhando aí as desventuras dessa moça, então se desenvolvendo como uma comediante de stand-up. Ela tem a ajuda de uma personagem que é disparada a melhor personagem da série, que é ali a agente dela, enfim, é bem interessante. Você tem ali no elenco também, olha só, aquele cara que fazia o Monk. Eu nunca gostei de Monk, mas ele tá até legal ali como pai da moça aí nessa série. Então, a grande graça dessas séries, né, Gilmore Girls, essa da Miss Maisel e tudo mais, é o texto. Então a criadora dessas séries, que é também a roteirista, ela tem ali um texto muito interessante, né? As personagens têm sempre aquela inteligência rapidinha de pensar ali numa piada na hora, de ser engraçado involuntariamente, então a impressão que dá é que o humor daquelas personagens é realmente ácidozinho. Então, por conta do texto da série, episódios que tem, sei lá, 1 hora de duração, você nem sente passar porque você fica realmente interessado naquilo que os personagens estão dizendo. Mas você tem também algumas cenas um pouco mais lentas, porque a graça dessa série também é a reconstituição de época. Então essa coisa da Nova York dos anos 50, né, enfim. Tem um momento lá em que a personagem vai trabalhar num shopping center. Então você tem toda a reconstituição de um shopping center da década de 50 também. É interessante, pra quem gosta dessa época, pra quem gosta desse tipo de série com texto inteligente, assim, piadas rapidinhas e tudo mais, acho que vocês vão gostar.
Não estou achando maravilhoso, não estou achando tão legal quanto Gilmore Girls, mas tá me divertindo, eu vou continuar assistindo, se eu não me engano já tem 3 temporadas. E pra quem já tem o Amazon Prime também, eu recomendo uma série que é uma das minhas favoritas da vida, que é ali o Law and Order Special Victims Unit. Teve uma época que tinha trocentos Law and Order. Law and Order, inclusive, é muito maior do que o CSI. E olha que tinha CSI pra tudo, só faltava ter, sei lá, CSI São Paulo, né, enfim. Law and Order também tinha vários braços, mas o mais legal é o Special Victims Unit. E você tem todas as 500 temporadas no Amazon Prime. Eu estou me segurando pra não fazer maratona dessa série, porque é pesada. Os casos que eles resolvem têm realmente a ver ali com estupro, com... Olha, são casos de abuso, assim, pesadíssimos, mas a série é excelente. E a história, né, dos dois detetives é muito interessante, cara. Vai ficando cada vez mais, né, sei lá, pesada a história dos dois. É bem interessante mesmo, fica a dica aí pra vocês. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não deixem de participar do sorteio de fim de ano. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.